Recording is on. Pois bem, bom dia! Estamos aqui para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical online da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Estamos estudando o apóstolo Paulo, apóstolo, e a sua literatura, a sua teologia e a sua vida e a sua história no decorrer das 10 lições que nós já estamos. Essa é a 10ª lição, ela está numerada como número 9, porque nós começamos da lição 0. Você pode, ao final do nosso vídeo, eu vou colocar tanto no texto aqui embaixo, como aqui em cima, eu vou colocar a coleção inteira, a playlist inteira, com todas as lições referentes a esse texto. Estude com a gente e você terá a oportunidade também de participar com a gente através da classe do Google Classroom, onde nós temos um acompanhamento com perguntas, com apostilas e com todo o material necessário. Matricule-se, está nosso endereço aqui embaixo também, você clica ali e você se matricula conosco nesta sala de aula. Eu vou colocar aqui o cronômetro por causa do tempo e nós vamos começar com oração, vamos começar buscando ao Senhor. Deixa eu achar aqui o meu cronômetro. Está aqui, opa! E apenas para que eu não me perca no horário, e eu tenho procurado manter essas lições dentro de 50 minutos, mais ou menos, para que haja um bom aproveitamento, porque o material é muito denso. O estudo que nós estamos fazendo está baseado no livro do Hermann Ridderbos, A Teologia do Apóstolo Paulo, e nós queremos que você participe conosco. Alegria, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço, ó Pai, pelo estudo da Tua Palavra, como é profundo o estudo da salvação, principalmente pelas palavras do nosso apóstolo Paulo, que nas suas epístolas pôde exemplificar, pôde desenvolver esta teologia que é tão própria e tão apropriada para as nossas vidas. Ajuda-nos a entender, dá-nos, ó Pai, a compreensão, dá-nos, Senhor, da Tua graça, dá-nos da Tua força, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pois bem, vamos compartilhar essa tela aqui com vocês. Eu vou, por um instante, sair da tela, mas eu volto e, quando for preciso, eu saio novamente. Estamos falando aqui da teologia do apóstolo Paulo. Esta é a lição de número 9, começando de 0, então é a 10ª lição que nós vamos estudar. Nós estamos vendo, até agora, como é que Paulo encara a vida e a reconciliação com Deus. Nós precisamos entender aqui, e hoje o nosso assunto será esse aqui: a reconciliação com Deus. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 10, versículos de 10 a... Desculpe, Romanos, capítulo 5, versículos de 10 a 11, é um texto que está na versão da nova tradução, da nova versão internacional. E essa tradução, apenas aqui, e essa tradução nos dá também uma perspectiva um pouco diferente daquela que a gente está acostumado quando a gente pega um texto que já é muito familiar, a gente às vezes perde alguns detalhes. Olha o que diz aqui: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Para o apóstolo Paulo, a morte de Cristo e a sua ressurreição é central na sua teologia. Isso modificou toda a sua perspectiva. Nós já vimos que o apóstolo Paulo foi educado dentro do judaísmo estrito, da melhor qualidade. O seu instrutor, Gamaliel, foi discípulo direto de Shammai, um dos grandes líderes do
pensamento judaico. Praticamente havia duas correntes na época de Jesus Cristo, uma liderada por Hilel, mais liberal, e outra liderada por Shammai, que era muito mais estrito, muito mais firme nas suas posições. O apóstolo Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, que era discípulo de Shammai. Então ele vai ter todo esse background da teologia judaica da sua época. E para a teologia judaica da sua época, a única maneira do ser humano ser salvo era pelo cumprimento da lei. O que se tinha em mente é que, ao final das contas, no julgamento, os seres humanos seriam arguidos das suas obras, de como eles haviam cumprido a lei de Deus. Se eles alcançassem um ponto satisfatório, eles seriam aprovados para a eternidade, senão seriam condenados. O apóstolo Paulo percebeu, ao analisar profundamente a lei, que a lei apenas condenava o ser humano, porque o ser humano não conseguia cumprir a lei. Nós já vimos nos nossos estudos como Paulo considerava a vida no pecado. Hoje nós vamos relembrar algumas coisas disso. Mas a principal coisa é que a morte de Cristo, para o apóstolo Paulo, vai representar esta reconciliação do homem com Deus. E o que é mais extraordinário é que esta reconciliação não se dá por iniciativa daquele que se afastou. A reconciliação se dá por iniciativa daquele que foi ofendido, de Deus. É Deus quem nos reconcilia com ele, não o contrário. Aliás, o apóstolo Paulo percebe que, por causa da tendência do ser humano, por causa do velho homem, por causa da pecaminosidade humana, o ser humano era como Eva, como Adão, no início, que fugiram da presença de Deus. Precisaram ser procurados por Deus. Vamos ver o que é que os textos escritos pelo apóstolo Paulo nos ensinam acerca desse assunto. Vamos ver sobre o processo de reconciliação. Este processo de reconciliação pode ser pensado como se fosse uma balança, ou como se fosse marcado por dois grandes momentos. O primeiro deles, a morte de Jesus. Para Paulo, a morte de Jesus era a morte do velho homem. Porque Jesus Cristo, ao encarnar-se, ao tornar-se ser humano, ele assumiu a natureza humana, com as suas fraquezas. Embora a natureza humana tenha sido preservada em Cristo da corrupção do pecado, no entanto, ela representava a vida no pecado. Porque, embora Jesus tenha cumprido toda a lei, ele teria sido o único ser humano que cumpriu com o pacto das obras. Nenhum ser humano cumpriu o pacto das obras, que era o que os judeus propunham na sua teologia. Nenhum ser humano conseguiu. Jesus cumpriu. Mesmo sendo o único homem que merecia a vida eterna por causa das obras da lei, Jesus foi morto. E ao deixar-se levar à morte, ao agir como Cordeiro de Deus, Jesus, então, estava condenando na sua carne, no seu corpo, a vida de todos os seres humanos no pecado. Então, em Cristo, com a morte de Cristo, nós temos a morte do velho homem. Todo aquele que se identifica com Cristo, se identifica também com a sua morte. Por isso que Paulo vai dizer em vários lugares, estando nós mortos com Cristo, nós morremos com Cristo. Nós participamos da morte de Cristo. Cristo era o Cordeiro de Deus que representava todos os seres humanos. A gente tem em todo o Antigo Testamento muitas coisas falando sobre esse bode expiatório, aquele que leva os pecados da nação, o Cordeiro de Deus que morreu no lugar dos primogênitos no Egito, aquele carneiro, aquele cordeiro que substituiu Isaac, quando Isaac estava para ser condenado. Toda essa simbologia do Antigo Testamento é apropriada por Paulo na sua teologia e na sua maneira de entender. Então, para Paulo, a morte de Cristo é central. Quando ele compreendeu isso, mudou a sua vida. Porque ele percebeu que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou
para uma nova vida. A grande sacada que o apóstolo Paulo nos dá é que ele dá um valor à morte de Cristo, no sentido de que o ser humano foi condenado ali e recebeu a sua punição em Cristo. Cristo, então, foi aquele anteparo que recebeu toda a punição. E agora, quando Cristo ressurge dentre os mortos, ele ressurge para uma nova vida. Ele representa esse nascimento do novo homem. E aquilo que Jesus fez na sua vida, ele vai habilitar aqueles que morreram com ele a ressuscitar para essa nova vida e a viver esta nova vida como uma vida na fé. Nós já vimos no estudo do apóstolo Paulo aquilo que nós chamamos de a vida no pecado. O que é a vida no pecado? A vida no pecado é marcada pela morte espiritual, a vida no pecado é marcada pela ausência de Deus, pelo processo pelo qual o ser humano, através da sua corrupção, não consegue se conformar à lei de Deus. Mas agora, nós vamos começar a ver, através da reconciliação, como é a vida na fé. Como é viver com Deus. Como é que essa fé transforma a nossa vida. Para o apóstolo Paulo, nós não temos nada o que fazer para ser salvos. Não adianta tentar cumprir as obras da lei, porque nós não vamos conseguir. Não adianta tentar apresentar mérito próprio, porque nós não temos. Nós nos valemos dos méritos de Cristo. Deus empresta a nós, imputa sobre nós, ele torna-se propício a nós, aplicando em nós aquilo que Cristo fez. E nós estamos debaixo de Cristo, como se debaixo do seu sangue, como aqueles que estavam lá no Egito e estavam debaixo do sangue pintado nas vergas das suas portas. Isso tem um valor simbólico para Paulo muito forte. Vamos dar uma olhadinha nisso, olha só. O que nós já vimos até aqui? O ser humano, vivendo no pecado, estava debaixo da morte espiritual. Esta morte espiritual era porque o ser humano está totalmente corrompido pelo pecado. Mesmo suas melhores ações estão marcadas pela corrupção. Todas as nossas justiças, diz lá o livro do profeta Isaías, são como trapos de imundície. São como coisas... Aqui apareceu isso aqui, deixa eu tirar. São como coisas que nos contaminam. E aí, a lei que deveria, talvez, nos ajudar, ela não ajuda, ela está enferma por causa do pecado. Ela, no máximo, ela aponta os nossos erros, ela nos condena, e ela pode nos dar a consciência do pecado, mas ela não é capaz de nos salvar. Por quê? Porque o ser humano é que está corrompido. A lei é boa, porque ela representa o caráter de Deus, mas a lei aplicada no ser humano só serve para condenar, não serve para salvar. E aí, por causa disso, o ser humano está totalmente incapaz para a salvação. Mas aí, Deus, então, né, por causa disso, o ser humano está afastado de Deus e destinado a esse afastamento eterno, que é a morte eterna, que é o inferno. Pois bem, Deus providenciou, então, o ato redentor. Tornou-se homem em Jesus Cristo, Deus assume a natureza humana com as suas fraquezas, ele nasce como um ser humano. Eu vou tirar até aqui o meu rosto da frente para que a gente possa, para que você não perca, né, o que vai estar escrito aí, para que eu não fique na frente. Então, olha aí, ele torna-se o homem, ele assume a natureza humana em Cristo Jesus e, continuando aqui, em Cristo Jesus, Jesus cumpre como ser humano perfeitamente a lei. E como ser humano, ele se habilita para a salvação. Ele seria o único que seria salvo. Como ele tem vida infinita, ele vai assumir também a culpa da humanidade. Notem, quando ele nasce como ser humano, ele já assumiu a culpa do pecado original. Todos os que nascem como seres humanos já são culpados porque participaram do pecado de Adão. Segunda coisa, quando ele se batiza, João Batista não queria que ele se batizasse.
João Batista disse, não, eu é que tenho que ser batizado por você. Mas qual era o batismo de João Batista? Era o batismo de arrependimento pelos pecados, era o batismo de assumir as culpas. Jesus não tinha culpa, mas ele, mesmo assim, quis ser batizado. Por quê? Com isso, ele assumiu a culpa dos pecados da humanidade. E então, depois de cumprir toda a lei, ele seria o único que não teria que morrer, ele se entrega à morte de cruz, no dia em que o Cordeiro de Deus deveria comparecer, deveria ser imolado. E aí ele morre como sacrifício pelos nossos pecados. Isso vai propiciar a paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos condenados porque nos afastamos da presença de Deus. Esta inimizade com Deus precisa ser quebrada. Então, olha o que diz aqui os textos. Vamos lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Percebam, esse versículo é extraordinário, porque ele diz que justificados, pois, mediante a fé, na outra versão, né? Temos paz com Deus. Então, notem, a primeira coisa do processo de reconciliação é restabelecer a paz. Como é que Deus fez isso? Ele imputou em nós a justiça de Cristo. Nós não somos justos. Nós não merecemos essa justiça. Mas pela fé, baseados na graça de Deus, nós temos acesso a ela. É como aquele que chegava diante do sacerdote, trazia uma oferta, trazia um cordeiro, ele não sabia, ou ele deveria saber, que aquele cordeiro representava a vida dele. Ao morrer o cordeiro, era como se aquela pessoa tivesse sido morta. Então, o que Deus faz? Deus mandou o cordeiro perfeito, para que houvesse salvação suficiente para todos os seres humanos. Aqueles que se colocam debaixo do sangue deste cordeiro, aqueles que se creem pela fé neste cordeiro, Deus lhe dá a capa da justiça, Deus lhe cobre com a justiça de Cristo, de tal forma que quando Deus olha para nós, é como se ele olhasse para o seu próprio filho. Esta paz com Deus é maravilhosa. Olha como é que ela é dita em outros textos. Olha, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, por causa da corrupção, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores e inimigos de Deus. Não tínhamos paz com Deus, mas Jesus veio construir a paz. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, de Jesus Cristo, seremos salvos da ira de Deus. Então, notem, como inimigos de Deus, nós estávamos debaixo da ira. A ira é a justa retribuição de Deus para o pecado. E nós estávamos condenados. Então, para Paulo, esse ato de Deus em nos outorgar a justiça de Cristo é fundamental para que nós tenhamos paz com Deus. Esse é o primeiro passo da reconciliação. Para que sejamos reconciliados, é preciso que haja paz. Essa paz foi estabelecida através do sacrifício do Cordeiro. No Antigo Testamento, quando havia um acordo entre líderes, entre sheiks, entre patriarcas, eles normalmente faziam um sacrifício para estabelecer a paz. A paz era estabelecida através de um sacrifício de sangue. E era uma prefiguração da paz com Deus, que iria ser estabelecida pelo próprio Deus, ao enviar o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
Se quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, olha só, Paulo está fazendo aqui aquela relação que nós vimos entre a morte, né? Aqui, olha, mas para a gente, vou lembrar, entre a morte de Cristo, nós somos salvos pela sua morte e reconciliados pela sua vida. Esse processo de morte e ressurreição é fundamental para que nós também precisamos morrer, reconhecer que estamos mortos em Cristo Jesus e participar da morte de Cristo espiritualmente, pela ação do Espírito, para que sejamos reconciliados pela sua ressurreição, pela sua vida. Então, nós temos o ser humano, a vida do pecado, sendo redimido pelo ato redentor de Deus, que veio e estabeleceu a paz com Deus. Se quando ainda éramos inimigos, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Há uma tribo na Micronésia que tinha um costume que era o costume de trair qualquer pacto de amizade. Para eles, eles consideravam a coisa mais esperta que um ser humano podia fazer seria trair aqueles que eles tinham algum acordo. Isso era muito perigoso, porque as tribos estavam sempre traindo os acordos que eram feitos, e eles entravam em guerra e matavam o inimigo, e quanto mais esperta fosse a traição, melhor. Pois bem, um missionário chamado Don Richardson foi trabalhar entre essas tribos e ele começou a descobrir esse conceito e ele começou a ficar preocupado, porque ele era muito bem tratado. Ele falou, um dia eles vão me trair. Eles já tinham feito isso com outros missionários. Mas um dia ele viu uma cerimônia que foi muito marcante para ele. Ele viu que duas tribos estavam dispostas, já estavam perdendo muita gente, estavam dispostas a fazer um acordo real, verdadeiro. E para que esse acordo pudesse ser estabelecido, uma pessoa da tribo, uma mãe, o chefe escolheu uma mãe com uma criança e ordenou que aquela criança fosse dada para outra tribo. E a mãe não queria, de todo jeito, ela foi obrigada a fazer. E, ao entregar a criança para a outra tribo, eles estabeleceram que aquela criança era a criança da paz. Enquanto aquela criança estivesse viva, nenhuma traição seria admitida. Nenhuma traição seria admitida. E o Don Richard se perguntou, mas se alguém trai, e se, por exemplo, matam a criança da paz, os aborígenes ficaram assim, não, isso não pode. Isso não pode fazer. A criança da paz não pode. Quando Don Richardson apresentou o evangelho para eles, como dizendo, olha, Deus entregou o seu filho para nós, e nós matamos a criança da paz. Nós matamos. Mas Deus deu a criança e a ressuscitou, porque enquanto ela estiver viva, nós teremos paz com ele. Então, a partir daquele momento, aquelas tribos todas se converteram, porque conseguiram identificar Jesus como a criança da paz, que foi dada para reconciliação, para que houvesse paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Essa atividade reconciliadora de Deus, para Paulo, pode ser exemplificada através destes textos aqui. Olha, e agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Romanos 5, de 9
a 11. Esta paz com Deus faz com que nós possamos ser chamados amigos de Deus. A reconciliação é da parte daquele que foi ofendido. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E esta reconciliação foi feita por iniciativa do próprio Deus. O processo, pois bem, o ser humano, afastado de Deus, através da reconciliação, ele tem paz com Deus e vai viver agora a vida na fé. Antes, nós vivíamos a vida no pecado. E a vida no pecado é marcada por afastamento de Deus, por caminhar cada vez de mal a pior, por um processo de afastamento que, por fim, vai resultar na morte física e na morte espiritual. Então, a morte gera morte, que gera morte. Por que que nós morremos? Porque nós estamos mortos espiritualmente. Foi quebrada a relação entre Deus e o homem. Deus é a fonte da vida, então a vida começa a se esvair do ser humano. Deus, um dia vamos chegar à morte física. Então, o nosso corpo vai sofrer as consequências dessa morte espiritual. Se chegarmos à morte física sem haver uma reconciliação com Deus, entraremos na morte eterna. O processo de Deus de reconciliação pega este homem morto, traz com ele a reconciliação, estabelece a paz e o coloca para viver uma vida nova. Olha aqui, ó. O ser humano afastado de Deus está morto nos seus delitos e pecados. São inimigos de Deus. São condenados pela lei. São incapazes, ou somos incapazes, de algum bem. De algum bem. Mesmo as nossas bondades estão manchadas pelo pecado. E por isso, nós estamos condenados. A reconciliação em Cristo Jesus se dá através da justificação. E a justificação é esta imputação da justiça de Cristo. Esta imputação da justiça de Cristo, ela nos é emprestada, ela nos é dada gratuitamente, embora nós não a mereçamos. Mas como é que nós a recebemos? Pela graça. A graça de Deus é que abre este caminho. E a fé é o instrumento pelo qual nós recebemos esta reconciliação, esta justificação. Capítulo 5 de Romanos diz assim: justificados, pois, com Deus, mediante a fé, temos paz com Deus. E esse é o resgate da condenação. Como se houvesse uma grande sentença contra nós, e essa sentença se consistisse de atos que nós praticamos, de roubos que nós realizamos. Pelo resgate, pela justificação, Deus paga a nossa dívida, Ele mesmo, e nos inocenta de todo erro e de todo pecado. Além disso, nós que antes não éramos filhos de Deus, somos adotados por Deus para sermos irmãos de Jesus Cristo. Nós recebemos o direito à filiação divina. E estamos também herdando com Cristo todas as coisas, porque Cristo é o herdeiro de Deus. Cristo herda tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu, o segundo Adão, Jesus Cristo, vai herdar, vai fazer jus, vai ser o herdeiro presuntivo de tudo aquilo que Deus criou. Nós havíamos perdido esse direito, mas em Cristo, este direito nos é restaurado. Lembra a história do filho pródigo? A história do filho pródigo mostra justamente isso. Né? Paulo nunca cita em nenhum momento essa história, mas o conceito todo de restituição àquele que não merece, dando-lhe o anel, vestindo-lhe uma sandália nos pés, lhe restituindo todas as coisas que estavam na casa do pai e que ele havia perdido a sua parte, ele não teria direito. Mas o pai lhe dá graciosamente. É esse o sentido desta paz com Deus. E esta paz com Deus nos habilita a uma nova vida. E essa nova vida é marcada pelo andar no Espírito, por fazer parte
do corpo de Cristo e pela construção de um novo ser humano, de uma nova humanidade, de uma humanidade transformada pela graça de Deus e capaz agora, aquele que era incapaz de qualquer bem, agora se torna capaz de fazer boas coisas e boas obras. Percebam, para Paulo, as boas ações, as ações de cumprimento da lei não são capazes de nos salvar, mas são a consequência da nossa salvação. Olha só, a reconciliação com Deus se dá através da regeneração. Esta regeneração nos possibilita sermos justificados. Esta justificação nos coloca diante de Deus numa nova posição, não mais na posição de condenados, mas na posição de perdoados, libertados. E aí nós somos assentados por Deus. Esta é a nova posição. Assentados para uma nova vida repleta de boas obras. Olha o que acontece. A regeneração, então, é marcada através do novo nascimento, que nós vamos falar mais para frente, quando falarmos da nova vida, e pelo resgate da morte. Como se dá isso? Através da graça, pela graça, mediante a fé. Por isso a justificação nos é dada. Nós não mais estamos mortos nos nossos delitos, porque nós morremos com Cristo, mas ele ressuscitou, então nós ressuscitamos com ele. Então não estamos mais mortos, nós ressuscitamos com Cristo. Por isso assentamos com ele nos lugares celestiais. E não somente assentamos nos lugares celestiais, como recebemos a dignidade de reinar com ele nestes lugares celestiais, porque ele se assenta no trono. E nós, que somos, estamos em Cristo, também reinamos com ele para uma nova vida, não só no presente século, quer dizer, a gente começa a viver essa nova vida aqui, mas também nos séculos vindouros, para mostrar a suprema riqueza da sua graça. E agora, deixa eu sair da frente aqui, para a gente ver essa nova vida, como é que ela vai funcionar. Deixa eu tirar meu rostinho aqui. Rostinho é uma maneira boa de dizer, né? E aí, então, Deus nos prepara para boas obras. Quais são essas boas obras? Obras que ele mesmo preparou, que são provenientes da nova vida, preparadas de antemão para que andemos nelas. Deus prepara um caminho de boas obras, um caminho de obras que são aceitáveis diante dele, para que nós caminhemos nesta nova estrada de boas obras. Isso é dito de uma maneira tão clara. Esse esquema que eu coloquei aqui é exatamente um esquema que se encontra lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 10. Olha só, olha como está tudo aqui. Quer ver? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Lembram que nós falamos sobre isso? Como é que é a vida no pecado? E quando seguiam o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha aí a nova posição. Para mostrar nas eras que hão de vir, não somente no presente século, mas também no vindouro, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso tudo tem origem no amor de Deus que está em Cristo Jesus.
pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E esta salvação pela graça, por meio da fé, não vem de vós, porque nós não temos essa capacidade, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não há nada que eu possa fazer para dizer a Deus, olha, eu mereço, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, percebam, o processo de reconciliação nos pega justamente nos nossos delitos e pecados, na nossa morte espiritual, na nossa incapacidade de satisfazer a Deus na sua bondade, no seu amor, na sua justiça. Nós somos incapazes para a justiça de Deus. E Deus, então, nos dá esta salvação gratuitamente. Nós estamos vivendo pelos méritos de Cristo, que são depositados em nós. Nós somos lavados com o sangue de Cristo a tal ponto que Deus olha para nós, mesmo pecadores, e não vê o nosso pecado, ele vê o sangue de Jesus. Ele vê a morte de Cristo, ele vê o sacrifício de Cristo. E ele vai ver, então, a justiça de Cristo, a justiça de Jesus que nos é imputada. Por isso, a justificação é um ato de Deus que não é merecido por nós. Nós não merecemos a justificação, mas ela está disponível. Se você estiver disposto a crer, a confessar que é pecador, a entender essa situação, crer no Senhor Jesus para ser salvo, esta é a grande teologia, a grande teologia que o apóstolo Paulo nos apresenta da reconciliação. E ele diz que ele nos dá o ministério da reconciliação. Então, a nova vida decorrente da reconciliação é uma nova vida que tem aspectos externos e aspectos internos. Quais são os aspectos externos? Deus nos justifica, embora nós continuemos pecadores. Deus nos adota como filhos, embora nós não sejamos legitimamente filhos de Deus. Deus nos resgata da morte, embora nós sejamos merecedores desta condenação eterna. E Deus nos insere no corpo de Cristo. Por isso nós dizemos que nós somos membros deste corpo. Esta reconciliação também vai trabalhar com aspectos internos. Esses aspectos internos, eles vão ser estudados mais adiante, mas nós podemos dizer o arrependimento e a fé. São duas moedas, ou melhor, dois lados da mesma moeda, que é o que nos propicia a entrada para a justificação. Então, o arrependimento e a fé são ações de Deus, são respostas nossas à ação que Deus impetra em nós através do Espírito Santo. Ela nos provoca este arrependimento, reconhecimento. Arrependimento e fé é chamado de conversão. Depois nós vamos ver isso com mais calma. Mas o arrependimento é o primeiro passo onde eu paro e falo, meu Deus, para onde que eu estou indo? E a fé é quando eu me volto e aí eu faço a conversão. Eu começo a caminhar na direção de Deus. Este arrependimento em fé vai produzir em mim um novo homem interior, uma transformação do meu coração, uma transformação da minha vida, uma transformação dos meus pensamentos. Eu passo a desejar o bem. Antes, eu só podia desejar o bem por ação do Espírito Santo, na graça geral de Deus. Mas se eu fosse deixado à minha própria vontade, eu não desejaria o bem. Mas eu começo a desejar o bem porque Jesus começa a agir na minha vida. Esta ação produz em mim a habitação do Espírito que vem para a minha vida e me une ao corpo de Cristo e o começo do processo de modificação das minhas atitudes e da minha vida, que é o processo de santificação. A morte de Cristo, então, é o que nos reconcilia com Deus. Olha só, olha que textos interessantes nós temos aqui do apóstolo Paulo, né? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe,
foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, muro de inimizade. Aqui ele está falando dos judeus e dos gentios, mostra que em Cristo nós somos unidos, um único povo diante de Deus, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Quer dizer, esses mandamentos, eles são anulados no sentido de que eles não nos condenam mais. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Este reconciliar com Deus produz uma reconciliação em todos os outros níveis. Nós nos reconciliamos conosco mesmo, então nós temos uma reconciliação interior, toda aquela nossa angústia interna que revolve a nossa vida é arrumada em Cristo Jesus. Ele nos reconcilia com o nosso próximo. Ele nos reconcilia com a natureza. Ele nos reconcilia com os nossos inimigos. Por quê? Porque antes e acima de tudo, o próprio Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus. E é por meio de Jesus. Olha só, agora em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo. Colossenses 1, 19 a 23 vai dizer: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus. Na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, deixa eu sair da frente aqui, um pouquinho só, ok, mas agora, está aqui. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus, mediante a morte, né? Mediante a morte, para apresentá-los diante dele, de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha aqui, santos no sentido de separados para Deus. Inculpáveis, porque a culpa toda já foi assumida por Cristo. Então, quem condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu. Como é que eu posso ser condenado? E livres de qualquer acusação. Isso é justificação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, que tem sido proclamados a todos os que estão debaixo do céu. E ele vai dizer, esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, a gente tem aqui claramente a teologia do apóstolo Paulo, o que ele entende por reconciliação, o que ele entende por salvação, e de como a morte de Cristo é central. A morte de Cristo é fundamental, não somente a morte. Depois nós vamos trabalhar com a ressurreição, porque a morte nos elimina, nos livra de tudo aquilo de mal que nós mesmos havíamos proporcionados a nós. O que nos afastou de Deus, o que faz com que nós vivamos longe de Deus, morreu com Cristo na cruz, foi pregado na cruz. E ao ser pregado na cruz, a morte de Cristo apagou todos os pecados daqueles que se colocam em Cristo Jesus pela fé. E aqueles que não, aqueles que rejeitam, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Isso não foi escrito por Paulo, foi escrito pelo escritor aos Hebreus, mas é isso que quer dizer. Como escaparemos nós? Se nós negligenciarmos isso, é uma anistia geral, é Deus abrindo mão de toda e qualquer... Na verdade, ele não abriu mão, ele condenou em Cristo para nos livrar. Se isso não for amor, esse é o amor de Deus, mostrado em Cristo Jesus. De tal maneira ele amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, não pereça.
mas tem a vida eterna. E a palavra perecer é melhor ainda, porque ela indica essa perene, esse perecimento eterno, esse afastamento definitivo. Nós não sabemos o que é inferno, porque no presente século nós vivemos debaixo de uma graça que atinge a todos. Então, o mesmo sol brilha sobre maus e bons, a mesma chuva cai sobre maus e bons, e nós somos privilegiados por ter este ambiente da graça, este tempo de oportunidade pelo qual nós ainda podemos conhecer a Cristo e receber a justificação em Cristo Jesus. E o que mais? Olha o que diz aqui. Né? Ele é o Cordeiro. E aí nós precisamos nos lembrar de toda aquela simbologia do Antigo Testamento. O Cordeiro é, para o povo judeu, aquele que é dado para resgatar da morte. Isso acontece com Isaac. Aliás, já acontece lá no Gênesis, né? Um animal foi imolado para cobrir Adão e Eva, que se descobriram nus e tinham vergonha de estar na presença de Deus. Eles haviam feito para si roupas de folhas de figueiras, o que era absurdamente ridículo. Então Deus cobre o ser humano na sua fragilidade, mas um animal morreu para que isso acontecesse. Esse animal inocente. Deus aceita a morte de um inocente para cobrir o nosso pecado. No caso de Isaac estava para ser morto. E Deus aceitou um cordeiro no lugar de Isaac. Quando lá no Êxodo, Deus diz que vai matar os primogênitos do Egito, ele aceita um cordeiro que morre em cada casa, e com aquela morte ele protege a casa. Isso se chama expiação. Isso é como se fosse passando por cima. Ele olha para aquele sangue e ele aceita aquele sangue como sacrifício que deveria ser feito naquela casa. Com isso, salva aquele que está dentro da casa. Todos aqueles que estavam com sangue nas portas foram libertados para uma nova vida. Fizeram parte da saída do Egito. Fizeram parte da ressurreição. Anualmente, o judeu deveria comemorar este Cordeiro de Deus. Jesus vai morrer como Cordeiro de Deus. O apóstolo João Batista o apontou. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele mesmo deu a sua vida e a entregou. Olha o que diz aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento. Nós vamos falar melhor sobre essa ideia do fermento, porque o fermento era o que contaminava o velho homem, e no Egito eles se livraram do fermento que havia sido produzido no Egito. Eles só vão comer novamente alguma coisa fermentada na terra nova, na nova terra prometida. Nesse meio tempo, eles ficaram sem fermento e eles aprenderam a se alimentar do maná de Deus, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, aqui ele já está falando da nova vida, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar.
Jesus era Deus, mas ele não se apegou ao ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Este é o pensamento do apóstolo Paulo sobre a reconciliação. Se quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida, a sua ressurreição. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Deus abençoe o seu estudo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Nós vamos ver nas próximas lições, vamos estudar de como essa nova vida se processa. Nós vimos o que é a vida no pecado, nós vimos o que é a transição através da reconciliação, que é feita por Deus através da justificação, da adoção, de tudo isso, e agora nós vamos ver essa transformação interior que Deus quer fazer em mim e em você. Ele quer que nós nos tornemos cidadãos do reino de Deus, passemos a viver em novidade de vida. E essa é uma das coisas fantásticas na teologia do apóstolo Paulo, porque ele diz, olha, as nossas obras não servem para nos salvar, mas a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, o que nós fazemos é evidência da nossa vida com Cristo. Se você diz estar em Cristo, mas não demonstra as evidências da vida em Cristo, nós vamos nos perguntar, será que você realmente é salvo? Salvação, ela transforma o ser humano. Se uma pessoa se diz, olha, eu sou evangélico, eu sou religioso, eu sou cristão, eu creio no Senhor Jesus, eu tenho fé, a minha vida é cheia de fé, bom, essa vida vai demonstrar essa novidade. Algo novo tem que ser mostrado, porque se não mostra, é sinal de que talvez nós estejamos vivendo um processo de hipocrisia, farisaico. Próxima aula. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado diante do Senhor.